Integrais indefinidas. Definição e exemplos. O que é uma antiderivada de f de x? A antiderivada de f de x é uma função g de x, tal que a derivada dessa função g de x seja a função original, f de x. A derivada de uma função é única. A antiderivada é única? Não. Dada uma antiderivada g de x, a função g de x mais constante também é antiderivada. De fato, se derivarmos a função g de x mais constante, pela propriedade de derivada, temos a derivada de g de x mais a derivada da constante, que é zero. Então, no final, temos a derivada de g de x, que é f de x. Por outro lado, se g1 de x e g2 de x são antiderivadas, então elas diferem apenas por uma constante. Ou seja, existem infinitas antiderivadas, mas elas diferem entre si apenas por uma constante. Só relembrando a notação, então a notação da família de antiderivadas é feita dessa forma. Logo veremos por que ela se relaciona com o conceito de integral. Então, a antiderivada é também chamada de integral indefinida. Existem algumas propriedades que podemos derivar diretamente das propriedades de derivada. Então, lembrando que a derivada da soma é a soma das derivadas, então a antiderivada da soma também é a soma das antiderivadas. A derivada de uma função vezes uma constante é igual a constante vezes a derivada da função. Então, similarmente, a antiderivada de uma função vezes uma constante é igual a constante vezes a antiderivada da função. Então, a partir do conceito de derivadas, temos algumas integrais indefinidas conhecidas, algumas antiderivadas conhecidas. Por exemplo, sabemos que a derivada de xn mais 1 é igual a n mais 1 vezes xn. Então, a antiderivada de xn é xn mais 1 sobre n mais 1. Da mesma maneira, temos a antiderivada de 1 sobre x, que é ln do módulo de x. A antiderivada de e elevado a x, que é e elevado a x. A antiderivada de seno de x, que é menos cosseno de x, porque a derivada de menos cosseno de x é seno de x. De modo similar, a antiderivada de cosseno de x é seno de x. E a antiderivada de secante ao quadrado de x é igual a tangente de x, dado que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Lembrando sempre que é uma família de soluções, não? Então sempre existe aqui uma constante arbitrária, que indica que é uma família de antiderivados, não apenas uma. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com seno de x. A antiderivada de seno de x pode ser obtida diretamente da tabela anterior. Então temos menos cosseno de x mais x. De fato, se a gente derivar menos cosseno de x mais c, temos aí menos derivada de cosseno de x mais a derivada da constante Então temos aqui menos, derivada de cosseno é menos seno. Essa derivada da constante se anula. Então temos por fim menos com menos mais seno de x, que é a função original. Um outro exemplo, agora temos a soma de seno de x mais cosseno de x. Essa função em si não está constando na tabela. No entanto, a gente pode aplicar a propriedade da soma.
temos que a antiderivada de seno de x mais cosseno de x é igual a antiderivada de seno de x mais antiderivada de cosseno de x. Então, obtendo agora da tabela, temos que a antiderivada de seno de x é menos cosseno de x mais uma constante arbitrária, e a antiderivada de cosseno de x é seno de x mais uma constante arbitrária. Então temos aí duas constantes arbitrárias, C1 e C2, mas nós podemos reduzi-la a uma única constante arbitrária que vai simbolizar todas essas variações de antiderivadas. Então a gente pode colocar simplesmente C, uma constante arbitrária que vai simbolizar a soma dessas duas constantes. Outro exemplo, agora eu tenho uma constante vezes seno de x, 3 seno de x. Novamente não está diretamente na tabela, mas podemos utilizar a propriedade da antiderivada de constante vezes função. A constante sai para fora. Agora a antiderivada de seno de x temos tabelada, então é menos cosseno de x mais uma constante. Que por final nos dá menos 3 cosseno de x mais 3 vezes aquela constante original. Essa constante arbitrária, então a gente pode simplesmente rebatizar essa constante 3c1 como uma constante c. Outro exemplo, agora a gente tem uma função um pouco mais complexa, né? Temos uma combinação linear de três funções, tais que conhecemos as antiderivadas. Então, seno de x, cosseno de x e e elevado a x. Novamente, podemos usar as propriedades. Então, usamos primeiro a da soma. Então, temos 3 seno de x, 2 cosseno de x e exponencial de x. Por fim, tiramos as constantes. Agora temos essas funções tabeladas, sabemos as antiderivadas, então substituímos. Então, por final, temos a função e uma combinação linear das constantes arbitrárias, que podemos reunir numa única constante C.